Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Ailana Dutra Santos. Estamos aqui na disciplina de Gestão de Operações e Logística 1. Trataremos agora da unidade 4, que fala da administração de patrimônio. Então, falaremos deste conceito, sobre as noções, sobre gestão de recursos patrimoniais, classificação de recursos patrimoniais, noções sobre depreciação, vida econômica dos recursos patrimoniais. Vamos começar? Então, pessoal, recursos patrimoniais. O que são os recursos patrimoniais, né? Eles são, pessoal, vistos ali como um conjunto de instalações, de máquinas, né? De equipamentos e de veículos que vão possibilitar à organização fazer funcionar, né? A sua área operacional, a sua área administrativa, né? São aqueles recursos que são essenciais para que a organização funcione, né? E possa realizar ali a produção de produtos, a produção de serviços, no caso aqui da administração pública, né? São recursos essenciais que vão contribuir ali, apoiar para a produção desses serviços, tá? Eles são observados, pessoal, como ativos imobilizados e eles possuem as seguintes características. Vamos olhar. Eu vou deixar aqui no slide, na parte ampliada, né, de slide, para que vocês possam ver com mais riqueza de detalhes, tá? Então, vamos lá. Eles precisam ter caráter de duração de longo prazo, né? Ou seja, eles não podem ser consumidos, né, ao longo do prazo de produção, ou por produção, por exemplo, ou por serviço. Vamos supor, você não vai usar uma mesa toda vez, né, usar a mesa e descartar a mesa toda vez que você atender aí um cidadão, por exemplo, numa prefeitura, certo? Então, eles são incorporados à instituição, tá? Eles vão ser utilizados para a produção de produtos e de serviços da organização. Então, não são recursos patrimoniais aquilo que não é usado para este fim, certo? E eles não são destinados à venda. Então, recursos que são destinados à venda não são recursos patrimoniais, são produtos de venda, certo? Os recursos patrimoniais, pessoal, eles são movimentados constantemente durante a vida ali na organização, tá? E qual que é o objetivo disso? Para melhorar a produção, né, dessa organização, gerando ali melhores resultados, seja eles financeiros, seja eles aqui no nosso caso da administração pública, relacionado aí a serviços, tá? Como que a gente classifica, então, os recursos patrimoniais? Vamos ver. Pode ser por meio de equipamentos e máquinas, né? A gente vai classificá-los como equipamentos e máquinas, que são o quê, pessoal? Ferramentas, maquinários em geral, caldeiras, guindastes, pontes, rolantes, compressores, veículos, caminhões, empilhadeiras, os computadores que são utilizados, os móveis, como a mesa que eu usei aqui no exemplo. Outra coisa também, pessoal, que é um recurso patrimonial são os edifícios, as edificações, desculpa. Edifícios também, né? Aqui inclui-se os edifícios, mas pode ser também prédios, armazéns, escritórios, almoxerifados, as garagens, né? Os pátios que são utilizados ali, que são recurso próprio da prefeitura, por exemplo, tá? Opa, perdão. Pode ser considerado também, pessoal, como recurso patrimonial os terrenos, né? E aí entra a questão. Que são as áreas, pessoal, que são adquiridas pela organização para construir as suas facilidades. Que facilidades, Ailana? A gente chama de facilidades, né? O que é utilizado, o que facilita ali, né, a gestão de alguma forma da organização. Então, armazéns, garagens, escritórios, áreas livres, né, terrenos vazios para suas expansões, no caso, né, esses terrenos aí entra como essa classificação. Outra coisa que é uma classificação, né, de recurso patrimonial são as jazidas. Jazidas, pessoal, são localizações às quais as organizações vão deter ali seus direitos, poder ou autorização de extração de produtos. Aqui a gente está falando de produtos minerais, tá? Sendo esses direitos regulamentados por uma lei específica. Tem também, pessoal, os recursos que são recursos intangíveis. Aquilo que a gente não consegue
tocar, né? São aqueles que não podem ser vistos, às vezes relacionados, e usualmente tratam de patrimônios intelectuais, como, por exemplo, registro de patentes, direitos autorais, marcas, tá? Em marketing público, na administração pública, utiliza-se sim, tá? O registro ali de direitos autorais, né? De pessoas públicas, né? Das prefeituras, do estado, tá? São registradas essas marcas, aí, esses usos, esses logos, ok? Então, pessoal, outro tipo de classificação de recursos patrimoniais, e aí aqui a gente vai pensar, vamos vislumbrar aqui, em relação à mobilidade, né? Então, o recurso patrimonial, ele é móvel ou ele é imóvel, né? Então, vamos observar aqui. Recursos patrimoniais móveis são recursos que podem ser deslocados de um local para o outro sem que haja prejuízo para eles, né? Por exemplo, empilhadeiras, tratores, caminhões, móveis, computadores, entre outros. Já os recursos patrimoniais imóveis não permitem esse deslocamento, sem que haja comprometimento físico de sua estrutura, salas de escritórios, pontes, terrenos, jazidas, né? Que a gente acabou de falar ali. Então, não dá para a gente tirar, né? Remover um terreno, remover um escritório, ficar levando para lá e para cá. Pessoal, quando eu falo disso, eu falo do físico, né? A gente pode administrar o escritório em outro prédio, mas o prédio nós não vamos movimentar, certo? É importante ressaltar, então, pessoal, que apesar de ter mobilidade física, e a gente entra na questão de navios, né? Quem faz gerenciamento, quem tem aí a parte de gestão de portos, né? Construção de navio, aí a gente está falando do governo federal, da Marinha, né? A gestão deles. Os navios são considerados bens imóveis, então eles vão precisar de registro, tá? Então, é engraçado, né? Porque o navio, ele movimenta, né? Ele vai de lá para cá, mas ele é um bem imóvel, então ele vai ser registrado numa localidade específica, certo? Numa nacionalidade específica, tá? E por fim, gente, considerando aí a ótica da contabilidade, os recursos patrimoniais são classificados como ativos imobilizados, como eu havia falado aqui anteriormente, tá? Importante isso daqui. E aí, pessoal, quando nós temos ali, nós compramos esses produtos, né? Nós compramos esses bens, né? E está ali dentro da nossa gestão patrimonial, da nossa administração patrimonial, a gente tem que considerar também que um bem que é comprado hoje, daqui um ano, daqui até 6 meses, dependendo do que for, né? Se for um bem de tecnologia, por exemplo, vai incorrer em uma depreciação. O que é depreciação, Ailana? Vamos lá. Depreciação é um recurso patrimonial, né? A depreciação de um recurso patrimonial é a perda gradativa de seu valor de face por causa da deterioração natural advinda do uso ou da obsolência tecnológica. Por exemplo, pessoal, como eu falei aqui, computadores, celulares e tal. Essa palavra deterioração é difícil. Então, pessoal, a forma de calcular aí essa perda gradativa, né, é o que irá determinar o critério de depreciação desse bem. Então, como que a gente vai utilizar esse bem, né? Esses critérios, eles costumam ser regulados, pessoal, pela Receita Federal, tá? A Receita Federal é que determina lá como que a gente calcula, né, essa questão de depreciação, e porque isso vai impactar aí na operação organizacional, né? Então, tem que ter um gerenciamento mais firme em relação a isso, né? Um critério mais firme, vamos assim dizer. Então, o critério de depreciação utilizado e aceito aí pela Receita Federal é o linear, tá? E neste tipo de depreciação linear que a gente utiliza, né? A gente faz a depreciação em partes iguais durante toda a vida útil do bem, certo? Então, a vida útil desse bem, né? Aí é que é a questão, né? Ela vai depender das quantidades de hora em que ele operará por dia, tá? Então, por exemplo, a empresa ela pode operar por 8 horas, ela pode operar por 16 horas, ou até tem empresa que não fecha, né? Tem organização que não fecha, que opera 24 horas por dia. Exemplo disso, hospitais, né?
São organizações que atuam ali, que trabalham 24 horas por dia. Então, por exemplo, os computadores dos hospitais, né, possivelmente terão uma vida útil um pouco menor, né, do que de, por exemplo, sei lá, uma escola que trabalha aí, que atua 5 dias por semana, né, em média, né? Tem algumas que ficam, tem sábados letivos, mas enfim, vocês entenderam, né? Então, tudo vai depender dos seus recursos, da carteira de pedidos, da função do sistema de trabalho, tá? A vida útil de um bem, ela vai ter ali o seu tempo de depreciação diferente. Aqui o autor fala de empresa para empresa, mas eu incremento de organização para organização, porque na administração pública a gente não vai tratar de empresas e sim de organizações, não é mesmo? Então, pessoal, esse é o cálculo aqui de depreciação linear, tá? Então, você tem ali a depreciação, né? Ela é igual ao valor inicial do bem menos o valor residual do bem, e isso é dividido pelo período de vida útil desse bem. Então, vamos ter um exemplo aqui. Qual será a depreciação anual de uma retífica que foi adquirida por R$200 mil, R$220 mil, que de acordo com sua utilização terá a vida útil de 5 anos, cujo valor residual no final deste período será zero, considerando-se que não haverá registro de inflação no período. Porque se tiver registro de inflação, entra aí outro cálculo. Nós não vamos apontar isso aqui, mas é importante que se diga. Voltando. Então, tá lá. O valor inicial do bem, 220 mil. Ele foi adquirido por 220 mil. O valor residual do bem é zero, né? E aí, ele foi utilizado, pessoal, por 5 anos. Então, se a gente fizer essa conta, vamos chegar aí ao valor de 44 mil ao ano. Então, o bem vai ter uma depreciação anual de 44 mil ao ano, tá? Então, pessoal, uma outra consideração que nós temos aqui também, além do que foi tratado aqui, é em relação à vida econômica dos recursos patrimoniais, tá? A vida econômica de um recurso patrimonial, pessoal, é o tempo contado a partir de sua aquisição, até o momento no qual os custos para mantê-lo não mais se justificam, né? Então, não tem por que eu continuar com esse bem, ele já está se tornando ali sem uso ou obsoleto por alguma forma, né? Então, eu preciso vendê-lo, eu preciso trocá-lo, eu preciso atualizar, comprar um novo, certo? Então, aqui acaba a vida econômica desse bem, tá? Então, pode ocorrer a situação em que a vida econômica do recurso vai acabar também, pessoal, não por razões econômicas, né? Mas também, ou mais sim, por uma impossibilidade de conserto. Vamos supor que ao longo da vida econômica desse bem, há um acidente, né? E que estrague o bem, né? Um computador, um notebook, caia no chão, se parta, quebre seu HD, enfim. E aí não há recuperação para esse bem. Então, esse bem vai ser descartado, né? E aí é importante que se diga que a vida útil, né, de um recurso é o período de tempo em que ele consegue exercer bem as suas funções, para a qual elas foram compradas, tá? Para as quais elas foram compradas a um custo razoável de manutenção. Uma vez que ele não pode mais ser mantido, que ele não pode mais ser consertado ou que ele não tem mais utilidade, encerra-se ali a vida útil. Então, pessoal, essa unidade é uma unidade mais curtinha, né? Encerramos aqui não só a unidade, mas também a disciplina. Espero que tenham gostado. Espero que vocês vão bem aí nas avaliações, né? Participem aí desse fórum, desse último fórum da unidade, tá? Desejo a todos bons estudos e espero que tenhamos aí uma próxima oportunidade, tá bem? Até mais!